Bom dia, Cidade Viva, São Paulo. Que alegria estarmos aqui reunidos novamente para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. E vamos declarar que Ele é grande, vamos bendizer o Seu nome, declarar que Ele é exaltado nos céus, na terra e por todos os seres viventes que neles há. Que tudo que há em nós possa exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar juntos. Exaltado nos céus e na terra, nós te damos glória e louvor nessa manhã.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aleluia. Tu és a minha luz.
pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Ele não só é santo, ele é santo, 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 o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje é o dia de adorar ao Senhor, é dia de voltar o nosso coração para Ele, prestando louvores, clamando ao Rei dos Reis. Nós estamos aqui antes de servir, antes de fazermos qualquer coisa, nós adoramos ao nosso Senhor. Não adianta servir vazio, nós nos enchemos da presença do nosso Senhor. E é hoje, e é agora, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, que chegue até o Senhor, meu Pai, porque nosso coração está cheio de Ti. Louvemos ao nosso Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Amém, glorificado seja o nome do nosso Deus. Maranata, vem Senhor Jesus, que possamos ter esse clamor todos os dias, até que Ele volte. Nesse momento nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando nessa manhã. Posso levantar uma de suas mãos? Amém. Qual é o seu nome? Arilane, Nayana, Giovana. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso meio. E nesse momento nós vamos cantar uma canção que você pode cumprimentar os seus irmãos, cumprimentar nossas
queridas irmãs que nos visitam. Amém? Com as palmas. Os teus feitos sobre nós estão. Onde estávamos quando tudo Ele formou? O domínio está em suas mãos. De geração em geração se ouvirá. Ele nos fez e somos dele, temos um lar. Temos um lar. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Toda a terra canta a ti. Os teus feitos sobre nós estão. Onde estávamos quando tudo Ele formou? E o domínio está em suas mãos. Geração. De geração em geração se ouvirá. Ele nos fez e somos dele, temos um lar. Nós temos um lar. Temos um lar. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Vocês te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todos seus te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todos seus te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todos seus te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra,
em uma só voz, aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz, aleluia. Oh, aleluia. Essa igreja. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, toda honra e glória a Ele. Nesse momento você pode entregar a sua oferta, aquilo que você trouxe, os seus dízimos, no altar do Senhor, pois Ele ama aquele que dá com alegria, querido, como diz lá em Malaquias. Então que possamos fazer isso de bom grado, possamos fazer isso entendendo a importância dessa oferta para a obra, para o avanço do reino do Senhor aqui na terra. Amém? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui Em adoração, em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que a força
declarem toda a nossa gratidão ao Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, possamos dizer que somos gratos a Ti, gratos pela vida em Cristo Jesus que o Senhor nos ofereceu. Obrigado pelas ofertas, por dízimos, por cada louvor que está sendo entoado aqui nessa manhã. Que o Senhor possa receber com a mais sincera adoração ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Nós temos alguns avisos para vocês. Um aviso super especial, que é o nosso retorno da conexão. Então, a nossa conexão ela voltará presencialmente aos sábados. A primeira conexão será dia 4/7, presencial, e iniciará às 16 horas e finalizará às 18. O endereço, ele está no nosso grupo, né, do WhatsApp da Conexão. Então, se você tem interesse em participar, as irmãs que chegaram hoje são muito bem-vindas. Entre em contato com a Luana. Luana, aparece aqui, mais um pouquinho da ponta, isso. E a Luana, ela pode inserir você no grupo do WhatsApp para você saber de todas as informações. Todos são muito bem-vindos. E o nosso café e comunhão, só reforçando esse aviso, né? Todos sabem que ao terceiro domingo do mês nós temos o nosso café e comunhão. Esse café e comunhão será especial porque na segunda-feira, dia 20, é comemorado o Dia do Amigo. E nós vamos lançar um desafio para a nossa igreja de, no domingo, a gente trazer um amigo, um colega de trabalho, alguém para estar participando com a gente aqui do Café e Comunhão e também estar participando do culto. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Antes de iniciarmos, vou pedir para vocês estenderem as mãos para as nossas crianças. Hoje nós temos 2 crianças e vamos orar por elas. São as nossas próximas gerações. Senhor Jesus, nós entregamos agora, Senhor, a vida dessas crianças. Que o Senhor possa fazer poderosamente na vida deles, meu Pai. Que o Senhor proteja, que o Senhor tire as armadilhas do mal e que eles cresçam segundo a Tua palavra, meu Pai. Abençoe os pais e que eles possam usar a luz que ilumina o nosso caminho, Senhor. Assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram as suas Bíblias comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me.
Bendito seja a palavra do nosso Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te entregamos agora, meu Pai, que os nossos ouvidos possam escutar a Tua palavra, que seja o Espírito Santo de Deus e não nós, meu Pai. Que estejamos vazios de tudo, com foco somente na Tua palavra. Senhor, fale aos nossos ouvidos. Elimine toda a armadilha do mal, Senhor, para que possamos focar na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aqui é a palavra de Isaías, é um profeta. E esse profeta, eu queria falar um pouco dele. Isaías era um profeta nobre. Isaías era um profeta que ele frequentava o palácio. Então ele conhecia o que era bom, ele conhecia a prosperidade do reino de Judá. E ele estava próximo de um rei que chamava Uzias. E aqui, logo de cara, ele dá uma ênfase, que ele fala assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Isso daqui não foi por acaso. Porque ele fala no ano que Uzias morreu? Uzias, ele começou o seu reinado em Jerusalém, capital de Judá. Na verdade, Judá, capital de Jerusalém, ele começou com 16 anos. Ele começou muito novo. Só que a Bíblia fala e escreve que Uzias, ele foi um líder, ele foi um rei segundo ao coração de Deus. Por quê? Assim como Davi, ele era um rei que fazia as coisas que agradavam a Deus. Ele procurava obedecer a palavra. Ele procurava seguir os caminhos determinados por Deus. E isso o favorecia. Então Judá era muito próspera. Naquela época se escreve que Judá crescia em tudo. Então Judá, ela tinha a parte agropecuária, ela tinha a parte da terra. Tudo que vinha da terra eles conseguiam absorver muito bem. Então eles cavavam cisternas, eles absorviam e ela crescia nesse ramo. Era muito forte, as pessoas conseguiam se sustentar com a produção da terra e se fortalecia cada vez mais. O exército de Judá, que tinha como seu líder Uzias, ele tinha um exército muito preparado. E o exército, além de tudo, ele tinha toda a tecnologia da época. Então a Bíblia traz isso descrevendo muito bem, que Uzias conseguia entregar os melhores armamentos. E ele dava ao seu povo condições para ser muito bem defendida. E também fala que ela era muito fortificada. Judá tinha uma proteção divina do nosso Senhor. O Senhor os favorecia. Então, quando Uzias ia para a guerra, o Senhor lutava por ele. Ele lutou contra os filisteus e ganhou, contra os árabes e ganhou. Então, o Senhor entregava Uzias as vitórias. E o que acontecia? As nações pagavam tributo a Uzias. Então, observe que em Judá tudo era próspero. E Isaías vivia isso. Isaías, ele vivia essa prosperidade. O povo viveu essa prosperidade por 52 anos. Imagine, foi um reinado muito próspero. E por isso ele traz a ênfase. Mas observe uma coisa. Uzias, a palavra descreve que ele era próspero enquanto ele seguia o Senhor. E no final da sua vida, o que acontece? Nós temos que ter muito cuidado, viu, gente? Cuidem do seu coração. Cuidem do seu coração. Porque quando Uzias começou a ser próspero, quando tudo começou a funcionar, o que acontece? Uzias esquece o que o Senhor determina para ele. E ele passa a querer fazer mais do que o limite que foi estabelecido pelo próprio Deus. Ele entra no altar e ele quer queimar incensos a Deus, que era uma função determinada aos levitas. E os levitas alertaram, porque os levitas ali era a primeira frente de adoração. Não faça isso, Uzias, de forma alguma. Está contra o que Deus está determinando, meu amigo. Até hoje nós somos prósperos, por quê? Porque nós somos fiéis ao Senhor. Não faça. Mas Uzias, ele passa a ter uma autoestima, ele passa a ser autossuficiente, esquecendo do seu Deus. E aqui nós precisamos guardar o nosso coração. Quando Deus começar a entregar as coisas na nossa mão, nas nossas mãos, não esqueçam do que o Senhor fez com você desde sempre. Não se esqueçam dos momentos pequenos.
dos encontros pequenos, porque quando for grande não é porque eu estou pregando, ou porque vocês estão servindo, ou porque vocês são servos fiéis ao Senhor, é porque o próprio Senhor está fazendo. Não podemos esquecer isso nunca, guardem o coração. E aqui, quando ele faz isso, quando ele faz o que desagrada ao Senhor, o Senhor pune. E agora o Senhor coloca lepra em Uzias, e Uzias passa a viver isolado. Uzias passa a ser uma pessoa que não tinha convívio, passa a ter, não tem mais comunhão com ninguém. E agora o seu governo é liderado pelo seu filho. Uzias cai, mas ainda assim, aquele reinado ali foi muito próspero e o pessoal estava acostumado com isso. Agora vem um ponto muito importante. Isaías, ele fala que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia todo o templo. Isaías, ele vê o Senhor e ele dá ênfase na morte do rei Uzias, porque a partir de Uzias viria muitas dificuldades, viria calamidade, porque os próximos reis aqui fariam o que desagrada ao Senhor, adorariam falsos deuses, abandonariam as práticas estabelecidas pelo Deus de Israel, faria tudo o contrário ao que o Senhor tinha determinado. E a partir daqui vem uma crise pesada no governo. Então, Isaías, ele tem uma visão que nós vamos dividir ela em 3 partes. Eu vou passar com vocês, é uma pregação totalmente expositiva, não tem como a gente correr da palavra do Senhor. Nós vamos passar por cada ponto da visão de Isaías, mas também um ponto importante. Nos momentos de crise, às vezes Deus usa para ter uma mudança radical. E observa que o chamado de Isaías, o profeta de Judá, Isaías, aquele que falaria sobre o Messias, aquele que profetizaria sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele começa num momento muito difícil, a partir de uma intensa crise política. Os próximos reis fariam tudo ao contrário e agora Judá seria extremamente perseguida. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que Isaías, ele começa com a visão do alto. Isaías começa com uma visão do alto e ele começa aqui no versículo 1 ao 4 dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Dizia em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo e os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Visão do alto. No momento de crise, no momento de maior dificuldade, no momento em que nós teríamos ali em Judá uma crise interna, toda a prosperidade caindo, as pessoas sendo oportunistas naquela época, conquistando territórios que não te pertenciam, que não pertenciam a eles, oprimindo o povo, destruindo toda aquela prosperidade de 52 anos, além de uma crise externa também, porque agora Judá passaria a ser ameaçada por Assíria, que crescia cada vez mais, e tinha uma diferença muito grande. Enquanto Uzias adorava o Senhor, o próprio Senhor lutava as batalhas. Agora, o que adianta ter um exército fortemente armado? O que adianta ter um exército grande? O que adianta ter todas as tecnologias? O que adianta estar preparado se eu não tenho mais o Deus de Israel? E agora Judá está extremamente enfraquecida. Mas o Senhor aparece para Isaías, e é uma visão do alto. O Senhor mostra para Isaías um trono do Rei dos Reis, do Senhor, alto e sublime trono. O trono de Israel está vazio, não tem mais Uzias. O trono humano está caindo, estado de calamidade máxima em Judá. Mas Deus mostra para ele o trono. Isaías, olha para cá, meu amigo, eu continuo sendo rei,
eu continuo sendo o Senhor dos senhores. Eu estou aqui sentado num alto e sublime trono. Pode cair reinado humano, pode cair Judá, pode vir toda calamidade, mas não esqueça, eu sou o Senhor dos senhores. E isso é muito importante para nós, porque às vezes nos deparamos com situações extremas. Acontece hoje em dia. O nosso Brasil, ele tem uma dificuldade de governo. Não é novidade para nós o que passava em Judá. Nós também vivemos isso. Nós, por acaso, não temos aqui fora pessoas que estão vivendo em extrema dificuldade? Você anda por São Paulo e você vê isso. Você vê muitas pessoas em estado de vulnerabilidade. Mas nós não podemos perder de vista nunca uma coisa. Ainda governa o Senhor dos senhores, que está sentado em um alto e sublime trono. E aqui a mensagem é clara para nós. Ei, gente, antes de partir para qualquer desafio, antes de partir para qualquer coisa, não foque no problema. Deus não mostrou para Isaías o trono vazio de Judá. Deus mostrou o trono dele. E a palavra do Senhor diz aqui que as suas vestes preenchiam todo o templo. Não há nada que possa parar o nosso Deus. Ele é santo, 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 triplamente santo. Quando os serafins começam aqui a adorar, é maravilhoso. E nós temos muito que aprender com os serafins. Muito. Porque antes mesmo de servir, o que os serafins estão fazendo? 2 asas cobrindo o rosto. 2 asas cobrindo os pés. 2 asas servindo, voando. Antes mesmo, a ordem é muito clara. Antes de começar a servir ao Senhor, eles estão adorando. E eles estão adorando com ênfase. No hebraico, quando se fala santo, 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 e se repete, é ênfase. Ele é triplamente santo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor do exército. Ele é o Senhor dessa nação. Ele é o Senhor do Brasil. Ele é o Senhor da nossa cidade de São Paulo. Não tem nada perdido que não esteja no controle do nosso Senhor. Antes de tronos terrenos, nós temos o trono do nosso Senhor. E ele mostrou isso para Isaías. É lindo. Isaías, está tudo caindo? Meu reinado não. Eu continuo sendo Deus. Isaías, a prosperidade que vocês tiveram por 52 anos vai cair? Vai. O que você terá que profetizar para esse povo é duro demais. As pessoas não vão te escutar. No versículo 9 aqui, o que ele teria que dizer para o povo é difícil, é complicado, a mensagem seria muito dura. Mas o Senhor primeiro alinha o coração de Isaías. Isaías, antes de servir, adorar o Rei dos Reis. Não adianta entrar aqui vazio, servindo na multimídia, servindo, levando a palavra, servindo no ministério de louvor e adoração. Não adianta um ministério de oração. Se você estiver servindo e pouca comunhão, pouca intensidade com a palavra do Senhor, não adianta, é somente serviços em atos vazios. Antes de mais nada, aprende com os serafins. Adorem ao Senhor. Eu vou para esse culto hoje. Ei, Senhor, eu vou estar lá levando a tua palavra, que seja o Espírito Santo. Não seja o Gladson, seja o Espírito Santo de Deus, Senhor. Não me deixe servir vazio. Não me deixe entrar ali vazio, Senhor. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Eu preciso de relacionamento com o Senhor. Sem o Senhor, eu não sou nada. Sem o Senhor, o que eu estou fazendo aqui não passa de um ato automático. Eu posso estar servindo, repetindo muitas coisas, mas extremamente vazio de ser intencional com as pessoas. E aqui o Senhor está alinhando o coração de Isaías. E agora a segunda visão. A segunda visão que Deus mostra para Isaías, dividindo em 3 blocos, é a visão de si mesmo. Ele fala, olha para si, Isaías, olha para você mesmo. E aqui no versículo 5 ele diz assim: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É fato que nós nos acostumamos com uma régua muito baixa. Qual que é a nossa régua? É quem está do nosso lado. Eu estou pecando, mas meu irmão ali do lado está pecando um pouco mais.
eu estou errando, mas meu irmão ali, meu amigo, ele chega atrasado. Eu sempre uso uma régua humana. Mas quando você está no altar do Senhor, meu amigo, não tem como mais eu usar essa régua. O padrão é o Senhor. Agora Isaías está ali de frente a Deus. E ele não consegue mais falar das pessoas. Ele fala de si mesmo. Ele fala, estou perdido, ai de mim. Ele não fala mais, ei, eu estou pronto, Senhor. Ei, sou eu que sou perfeito. Ei, Senhor, você escolheu a pessoa certa. Fui preparado, discipulado. Estou pronto, Senhor. Não, ele começa falando, ai de mim, miserável homem que sou. E tem um ponto muito importante aqui. Muitas vezes, nós queremos pular para a etapa 3. Qual que é a primeira coisa que o Senhor fez com ele? Alinhou a visão dele. Ei, olhe para o trono do Senhor. Esqueça os tronos humanos, meu amigo. Tudo o que vai acontecer, eu estou no controle. Eu não perdi de vista nada. Continuo no controle. A segunda coisa é, olhe para você mesmo, meu amigo. Reconheça que você é miserável, reconheça que é pecador. Você não é autossuficiente como Uzias achou que era. Você não está pronto, não está preparado. Ele está alinhando. E a terceira coisa, depois que ele purifica Isaías com a brasa, ele fala, agora você vai. Agora você pode me servir. Muitas vezes nós queremos pular para a etapa 3. Nós queremos servir antes de sermos purificados naquilo que falhamos. Nós queremos ser líderes. Nós queremos falar por Deus sem estar próximo de Deus. Eu quero falar tudo sobre meu Deus. Quero exortar. Quero trazer as pessoas para o caminho do Senhor. Mas o fato é, eu não estou próximo do Senhor. Estou falando de forma vazia. Entendam que isso é tão importante, gente, que imagine uma igreja totalmente cheia, lotada, muitas pessoas, mas completamente vazias e indo para um abismo. Às vezes nossos olhos são humanos, mas imagine também uma igreja que hoje tem poucas pessoas, mas que são fiéis ao Senhor, que são tementes a Deus e que estão indo para um caminho da eternidade. Não, nossos olhos não podem ser somente nas coisas humanas. O próprio Deus irá fazer. O próprio Deus irá fazer prosperar. E quando chegar lá, quando tiver o que você tanto orou, não esqueça que Deus fez. Ele tem nos preparado, eu não tenho dúvida disso, mas nunca foi sobre nós. O propósito é tudo sobre Deus. Nós não somos o protagonista dessa história. E agora o terceiro ponto da visão que Isaías teve. Está no capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Ele diz assim: então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar, com um tenaz. Tocou meus lábios com uma brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, a sua culpa foi removida, e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: a quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. É tão interessante que Isaías ele começa a anunciar que ele era um homem de lábios impuros. Ele é específico. Eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de pessoas de lábios impuros. Muitas vezes nós queremos ser purificados em muitas coisas, mas nunca somos específicos com aquilo que realmente nós estamos pecando, falhando, errando. E observe que o Senhor ele é específico. Onde o Senhor colocou a brasa em Isaías? Na boca. Aonde ele mesmo anunciou: ei, eu sou um homem de lábios impuros, Senhor. Como pode ser eu a enviar a mensagem para esse povo se eu não consigo frear minha boca? Se eu só falo mal das pessoas? Se a minha régua está aqui embaixo e eu não consigo olhar para o altar do Senhor, eu só olho para as pessoas? Senhor, me ajude, porque na minha boca está cheio de maledicências.
Eu não consigo, meu Pai, controlar o meu coração, porque o próprio Jesus falou: ei, da sua boca vai sair o que está no seu coração. Eu só falo do mundo, eu não falo do Senhor. A minha boca só fala sobre as coisas do mundo. Ei, vocês viram o que aconteceram ontem, sábado? Não, o que aconteceu? Show do fulano de tal, show do Beltrano de tal. A minha semana toda eu só consigo resumir nas coisas do mundo. E não que eu estou sendo o contrário, a show do fulano de tal. O que eu estou falando e que eu estou trazendo de exemplo prático para nós é que da minha boca precisa sair a verdade. Não adianta nós sermos como aquele povo que Isaías tanto combatia. Isaías falou que o povo de Judá, o povo de Israel, eram piores do que animais, porque até mesmo o gado, até mesmo o boi, ele conhece o seu dono, mas Israel não conhecia Deus. Israel não conhecia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isaías fala disso desse povo, e ele fala uma coisa que é muito semelhante a nós. Ele fala o seguinte: olha, o povo ia para o templo, o povo ia louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, eles iam ler a palavra, ouvir, escutar, mas lá fora as práticas não aconteciam. Escutavam tudo sobre a palavra de Deus, escutavam tudo sobre os caminhos de Deus, mas lá fora era totalmente diferente. Então não pode ser uma prática para nós, não podemos falhar assim como aquele povo falhou. Pessoas de lábios impuros que praticavam tudo dentro da igreja, mas lá fora não era semelhante. Tudo que eu faço aqui dentro tem que refletir lá fora. Tudo que eu faço aqui, eu sou um servo bom e fiel ao Senhor, lá fora eu tenho que ser um servo bom e fiel ao Senhor. Eu não posso dar as costas. A palavra do Senhor, ela tem que ser uma verdade. O que está escrito aqui tem que ser uma verdade. Isaías agora, ele é direcionado pelo Senhor após a sua purificação. E a sua purificação foi específica. Ei, Isaías, agora você está purificado. O que está te trazendo um mal, o que está te trazendo um caminho diferente de Deus, agora está ajustado. Será que não é semelhante ao que Jesus fez por nós? Jesus fez isso por nós. Ele morreu naquela cruz, ele purificou os nossos pecados. Mas seja verdadeiro com Deus. E quando você estiver naquele quarto escuro, seja verdadeiro com Deus. Fale do seu pecado específico. Ei, Senhor, você me curou nisso, você me ajuda nisso, você me guia nisso. Senhor, mas eu continuo pecando de forma específica nisso. Eu sou falho nisso. Eu não fui curado, Senhor. Eu não consigo ser enviado. Gente, nós não podemos ser ministros, nós não podemos ser ministrantes da palavra do Senhor, carregando um pecado que está dentro de você há muitos anos e que isso te corrói. Resolva hoje com o Senhor. Agora. Comece na sua cabeça: Senhor, olha, esse pecado aqui que o Senhor acabou de me trazer na mente, me ajuda a curar esse pecado, especificamente isso, e Ele fará contigo assim como Ele fez com Isaías. Ele colocará uma brasa especificamente na onde você estiver conversando com Ele agora. É no seu coração, Ele vai curar o seu coração. É nas suas mãos que te faz pecar, Ele vai curar. É nos seus olhos. Ei, eu não consigo olhar sem desejar o que não é meu. Senhor, sou invejoso. Senhor, minha língua, assim como Isaías falhava, eu falho nisso. Seja específico com Deus. O melhor da palavra do Senhor, e eu sou apaixonado por uma mensagem expositiva, é que eu me encontro num labirinto. Eu não consigo sair dele se eu não resolver o meu problema com o Senhor. E às vezes as mensagens são duras, porque são aquelas mensagens que eu tenho que falar o que está aqui. As mensagens temáticas são bênçãos. As mensagens que eu começo a falar sobre o que eu acho, depois procuro na Bíblia, é um perigo, gente. Porque às vezes eu vou fazer o que o Senhor está denunciando aqui, falar o que está cheio no meu coração, e eu posso estar totalmente afastado dele e querendo levar vocês para um buraco junto comigo.
Mas aqui não, meu amigo. Aqui é a palavra do Senhor de forma expositiva. Purifique-se. Hoje, ei Senhor, o Senhor morreu por mim, o Senhor veio, passou por tudo aquilo, o Senhor entregou tudo que o Senhor poderia entregar naquela cruz. O Senhor não precisava. Se o Senhor não tivesse vindo, continuaria sendo Senhor dos Senhores, Filho de Deus. Mas o Senhor fez isso. E Ele veio por nós. E Ele morreu por nós. Agora nós precisamos ser verdadeiros com Ele. Assim como Isaías foi. E agora, Isaías não começa a barganhar com o Senhor. Ei Senhor, eis-me aqui. A quem? E olha que o Senhor não está forçando Isaías de forma alguma. Por acaso vocês escutaram aqui, ei, Isaías, agora é contigo, vá. Não, o Senhor está assim. Olha o que ele diz. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Isaías se prontificou. Eis-me aqui, Senhor. E hoje, gente, não é uma mensagem para simplesmente ouvir. Hoje é uma mensagem para responder. Hoje a mensagem é: o Senhor ainda continua perguntando: ei, quem eu enviarei para pregar a minha palavra? Quem eu enviarei para falar sobre a verdade? E a nossa resposta tem que ser: vamos repetir, gente. Senhor, falta coragem, mas nós vamos fazer isso juntos. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ainda hoje. E ele não está falando: olha, eu preciso do melhor, eu preciso do mais pronto, eu preciso daquele que tem coragem, eu preciso do cara que vai agora. Não, ele fala com Isaías, que não era perfeito, que não era o mais pronto, que se via ali como um homem que precisava ser purificado. E ele começa lamentando: ei Senhor, ai de mim que viu a tua face, ai de mim, Senhor, que viu o teu trono, ai de mim que viu o Senhor dos Senhores. Eu vou ser exterminado, eu não sou digno de ver o trono do Senhor, mas o Senhor me mostrou. E agora ele vai pregar a palavra do Senhor e não tem barganha. Ei Senhor, eu só vou se aquele povo me escutar. Ei Senhor, só vou se a igreja encher. Ei Senhor, eu só vou se tiver servos fiéis. Ei Senhor, eu só vou se lá o pessoal me respeitar. Senhor, eu só vou se o Senhor me mostrar como que vai ser o final. Sou ansioso, eu quero ver se um dia essa igreja vai prosperar ou não. Não tem nada disso. Isaías não negocia com ele: eis-me aqui, Senhor. E agora ele ia profetizar e Deus avisa para ele: ei meu amigo, você vai pregar a palavra e o pessoal tem um coração duro, não vai te escutar, vai virar as costas para você, você vai chegar, as pessoas vão sair, não vai ser fácil. Em Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. E naquele contexto ali, eles falam de pessoas, heróis da fé, que creram em Cristo, mas que morreram cerrado. A Bíblia não fala que Isaías morreu cerrado, mas a história traz isso desde muito tempo, que Isaías, o final dele foi esse. Eu não quero me apegar a isso, e talvez ali em Hebreus eles estavam mencionando o fim de como foi Isaías, mas Isaías foi, meu amigo, sabendo que ia ser duro. Sabe o que ele ia pregar? Ei, sabe esses 52 anos de prosperidade, amigo? Esquece. Sabe quem vai vir agora? A Babilônia. Sabe o que Israel vai passar? Você sabe que o reino, eles já estavam até divididos, hein, naquela época. Já tinha o reino do norte e o reino do sul. Israel já era dividida. Agora vai vir um exército tão difícil para vocês, a ponto de vocês serem cercados e vocês vão ter que compartilhar a comida. Sabe qual vai ser a comida? Filho de vocês. Ai, que mensagem dura, que coisa difícil de dizer. Mas ele era o profeta que anunciaria que apesar das dificuldades, apesar de tudo que Israel ia passar,
por desobedecer às ordens de Deus, por ter um rei que não era fiel a Deus, que teve líderes que levou o povo ao contrário do caminho de Deus, que teve reis e pessoas adorando falsos deuses. Apesar dessa dificuldade, por tudo que Deus iria fazer com aquele pessoal, Isaías seria o profeta que anunciaria que viria Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem uma parte aqui no capítulo 6, no versículo 13, que me chamou muita atenção. Eu gostaria de ler com vocês. Capítulo 6, versículo 13. Você pode colocar, por favor, Cláudio? Está aqui. Diz assim: se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ele está falando de Judá, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Ele está profetizando aqui sobre Jesus Cristo. E o toco que vai sobrar ali, depois desse caos, é o príncipe, o rei de Judá, o rei dos reis, o filho de Deus. De Judá viria o filho de Davi, o Messias. E foi essa a missão de Isaías. A missão dele era ser alinhado e profetizar mensagens duras para aquele povo. Mas nem sempre o que Deus vai nos enviar vai ser fácil. Nem sempre haverá prosperidade, nem sempre haverá facilidade. Às vezes vai ser duro, às vezes vai ser muito difícil. Hoje eu conversava com a irmã, que ela me dizia que o irmão dela seria um pastor de uma igreja. E eu, na hora, perguntei: ei, irmã, como está a vida do seu irmão? Sabe o que acontece, gente? Os ministérios, quando são entregues para nós, eles não são entregues falando assim: ei, pode ir, que vai dar tudo certo para você, para o povo que você vai pregar, para a sua família. Vai ser tudo muito simples. Eu perguntei, porque eu já sei que as batalhas irão acontecer de forma a querer te afastar, porque tem famílias, tem pessoas que elas vão escutar o evangelho, elas vão ser transformadas. Às vezes não vai ser com a visão humana, a igreja está lotada. Não, às vezes vai ser uma pessoa sentada lá no canto, uma única pessoa transformada. A família dela vai ser transformada, ela vai crescer segundo a palavra do Senhor. E essas batalhas, elas vão acontecer logo no início. Recebi um ministério, agora vão ser flores. Ei, agora são flores, hein? Não, vai ser difícil. Então ore mais, jejue mais, busque mais ao Senhor, adore mais ao Senhor. Ei, vou entrar no ministério de louvor. Jejua, ore, passe dias com o Senhor, se proteja. Não vai ser pessoas daí olhando para cá e falando: nossa, que linda voz, nossa, você está me conduzindo para o Senhor. Além disso, vão ser batalhas reais, difíceis. Então, antes de chegar aqui, antes de servir, façam como serafins. Não esqueçam isso nunca. Antes de servir ao Senhor, adorem ao Senhor. Antes de ir para a batalha, não adianta você ir fortemente preparado se você não tiver o Senhor dos Senhores. E essa tem que ser o nosso caminho. Eu falo do ministério de louvor porque eu sei que é um ministério que ele sempre tem batalhas intensas. Porque é um ministério que conduz as pessoas à adoração ao Senhor. Mas todos os ministérios, eles passarão por essas dificuldades. Ontem nós passamos 2 horas com o Regilano, que dedicou a sua vida a nos ensinar mais sobre as ferramentas de condução de uma igreja. Mas será que não teve batalha? Será que ele não passou por dificuldade? Será que não é simples enfrentar o dia a dia? Mas vá com Deus em tudo que você fizer. Seja fiel em tudo que Ele te entregar hoje. Hoje Ele nos entregou essa igreja para servir. Nós seremos o melhor servo que podemos ser. Se um dia ela for o que Deus determinar, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele fez. Ele é o Senhor dessa obra.
Ele é o Senhor. Tem muita sede, tem muita fome, tem muita coisa a ser feita. É só andar nas ruas desse bairro. Ande nas ruas desse bairro e você verá com seus próprios olhos o poder do Evangelho. Seja real. Leve tudo isso que você tem aqui, que Deus tem te entregado, às pessoas que estão aqui fora. Faça isso na sua família. Faça isso no seu vizinho. Faça isso no seu trabalho. Mas faça. Não seja como as pessoas de Judá naquela ocasião, que entravam, escutavam, absorviam mais e mais e mais, e lá fora era só mundo, 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 e esquece o que eu aprendi lá dentro. Nós precisamos nos encher, não podemos nos conter somente para nós, não podemos ser espiritualmente ricos e miseráveis em compartilhar o pão que é a palavra do Senhor. Nós precisamos ser pessoas que são aquelas pessoas que vão expandir o reino do Senhor. Discipule uma pessoa só, traga uma pessoa, invista na vida de uma única pessoa. Hoje, se você trouxer agora na sua cabeça quem você tem discipulado, quem você tem investido, invista em uma única pessoa. É hoje que o Senhor está purificando o seu pecado específico, e é hoje que Ele está te convidando a ser um ministro assim como foi Isaías. Vá e faça, invista em uma única pessoa, traga uma única pessoa. Vou chamar Chile, Ministério de Louvor. A gente está caminhando para o final, eu já estou indo para a conclusão, mas antes disso, nós vamos fazer a Santa Ceia do Senhor. Eu chamo também meu irmão Regis. Esse momento de comunhão, gente, quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Aquele que entendeu hoje na mensagem que somos perante ao Senhor falhos, somos miseráveis pecadores pela nossa natureza caída, mas além de tudo, nós somos salvos, e o sangue do Senhor Jesus redimiu os nossos pecados, purifica. Converse com Deus, peça a Ele agora, neste momento, peça a Ele misericórdia, assim como Isaías fez. Ai de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Faça em mim agora, Pai, purifica-me. Eu não quero mais esse pecado que tanto me atormenta. Ei, Senhor, esse pecado que eu escondo por muitos anos, eu quero ser liberto dele hoje, meu Senhor. Me ajude, meu Pai. Traga um ombro amigo. Me ajude a compartilhar, a me livrar deste mal, dessa mochila pesada que me atrapalha na caminhada pela eternidade. Eu quero tirar hoje, Senhor, esse fardo da minha vida, e eu quero ser um ministro do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É hoje, meu Pai. Enquanto você conversa com o Senhor, enquanto você busca a Ele, entenda que a purificação, além de tudo, ela é individual. Um dia, quando estivermos frente a frente com o Senhor, não vai ser: ei, Igreja de São Paulo, se apresentem. Não, vai ser nominal. Dona Jane, Gladson, Regis. Então purifique-se hoje, enquanto nosso amigo distribui a Santa Ceia do Senhor. Converse com o seu Deus.
pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, moído. Façam isto em memória de mim. Comam todos o pão que o Senhor lhe entregou. Façam isso adorando o Senhor. Busque o seu Senhor. Ele quer algo mais profundo em sua vida. Lembrem-se, no momento de crise, às vezes na crise mais profunda, é que o Senhor fará uma mudança maior ainda. Às vezes no momento de dificuldade em sua vida, às vezes em confessar o pecado que você carrega por tantos anos, isso lhe trará uma crise tremenda. Mas lembrem-se, não há nada maior do que ser liberto e se entregar ao poder de Deus. Direcione os seus olhos para o alto. Veja ao trono do Senhor. Entregue-se completamente a Ele. Conduza você, a sua família, seus filhos, as próximas gerações a esse relacionamento profundo com Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Muito mais, Senhor. Vai ser difícil, vai ser complicado. Às vezes vai ser grande demais para nós, que somos humanos. Mas para Ti, Senhor, que é maior que tudo. Para Ti, que é o Senhor dos Senhores. Para Ti, Senhor, que os serafins, em um ato de humildade, em um ato de devoção, tampam o seu rosto, tampam os seus pés e Te adoram, Senhor. Nos traz essa profundidade, meu Pai. Nós queremos Te adorar assim como eles Te adoraram. E um dia, Senhor, nós estaremos juntos com eles, adorando, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, aquele que veio e que morreu por nós, em nome de Cristo Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos todos. Aleluia, meu Deus. Isaías encontrou o rei e o reinado eterno. No meio de crise, ele viu ao Senhor. No meio das dificuldades, ele viu ao Senhor. No meio de um governo caído, de pessoas espiritualmente tomadas pelo mundo, ele se viu chamado pelo Rei dos Reis. E hoje, mais uma vez, o Senhor envia a tua igreja. Assim como Ele fez com Israel, hoje Ele está fazendo com a sua igreja. Nós te agradecemos e somos profundamente gratos, meu Pai. Nós somos gratos
porque nós não merecemos. Assim como Isaías, Senhor, ai de nós. Assim como aquele povo, meu Pai, nós te pedimos misericórdia. Mas agora, Senhor, neste momento, nós louvaremos ao Senhor com esse próximo louvor, clamando e cantando, entregando tudo o que nós podemos. Louve ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, envia-nos. Estamos aqui, Senhor, não perfeito, não prontos,
mais disponíveis. Senhor, faça em nossa vida. Purifica-nos, Senhor. E que a partir de a saída dessa porta, nós possamos ser igrejas de verdade, meu Pai. Fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra. E lembrando sempre de tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor tem nos transformado, nos quebrado. O Senhor tem feito nos passar por muitas coisas. Mas o Senhor sempre esteve no trono e o Senhor sempre estará. E nós confiamos nisso, Senhor. Em uma só voz, eu peço a vocês, ajude uns aos outros. Sejamos gratos a tudo que Deus tem feito em nossas vidas, mas que além de tudo, que nós possamos ser exemplos, que possamos ser o que nós estamos pregando aqui hoje, que possamos viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor. E agora neste momento, eu te peço, ore junto comigo, oramos em uma só voz, pelos servos dessa igreja, pelos líderes dessa igreja, por aqueles líderes que estão recebendo do Senhor ministérios, pelos líderes que estão recebendo desafios novos, pelos líderes que passarão por momentos de crise, mas eles estarão, Senhor, contigo. Volte os olhos deles, volte os nossos olhos, Senhor, para o teu altar. Senhor, nós clamamos por Ti, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Se houver prosperidade, que nunca possamos perder de vista quem o Senhor é, o que o Senhor faz, que sejamos humildes, assim como os serafins. Que a nossa régua seja o próprio Deus, amém, e não aqueles que estão falhando como nós, que somos humanos. Senhor, abençoe essa comunidade, em nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E a igreja diz: amém. Louvemos ao Senhor. Até o próximo domingo, gente. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos. Ótima semana. Deus abençoe.